quanto tempo vai durar o meu processo trabalhista? Eis a grande questão. Essa é uma pergunta muito comum. Você tem essa dúvida também? Saber quanto tempo vai durar um processo trabalhista que talvez você pense em entrar ou que você já entrou talvez? Quanto tempo que dura? Essa é uma dúvida comum e eu vou te ajudar a ter mais clareza sobre essa pergunta ao longo do vídeo. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma receita de bolo. Eu não tenho como dizer para você assim, um processo vai durar exatamente 3 anos. Por quê? Para você entender, um processo trabalhista ele tem várias fases. Por exemplo, eu posso entrar com um processo hoje, daqui a um mês ter uma audiência, a gente fazer um acordo e daqui mais um mês o meu cliente recebe tudo. 2 meses durou esse processo trabalhista. Por outro lado, eu posso entrar com um processo trabalhista semana que vem, a audiência ser marcada para daqui a 6 meses, ter recursos, testemunhas, julgamentos em outros níveis da justiça, como as capitais, né? Capital de Santa Catarina, capital do Brasil, e nos tribunais maiores, e na fase de cálculo, o cálculo está todo errado, e no final eu vou cobrar da empresa e ela já está falida. Esse segundo exemplo, o processo pode durar mais de 10 anos. Então, essa é uma pergunta difícil, de como que eu vou responder para você quanto tempo dura um processo trabalhista. Mas a minha tarefa aqui é simplificar, o que é muito complicado. Então vamos por partes. Primeiro ponto aqui para você prestar atenção é o seguinte. Quase sempre o processo vai acabar mais rápido se acontecer acordo, ok? O acordo no processo trabalhista ele pode ser feito a qualquer momento. Então eu entrei, teve uma audiência, não aconteceu acordo, teve outra audiência, decisão do juiz. Estou lá no final cobrando meu processo. Em qualquer dessas etapas eu posso sim fazer um acordo. Geralmente, o que muda é o seguinte, se eu fizer o acordo mais cedo, quando eu não venci o processo ainda, o valor tende a ser menor. Se eu fizer o acordo mais para frente, quando eu já venci em algum momento do processo, o valor desse acordo vai ser maior do que seria no começo, porque eu já tenho uma garantia maior da vitória, ok? Então esses são alguns critérios gerais. Sem dúvida nenhuma, pessoal, o processo trabalhista que vai acabar mais cedo é aquele que tem acordo, ok? Então, esse acordo, ele pode acontecer assim que eu entro com o processo, então eu posso encerrar o processo em 1 semana, 2, isso é uma possibilidade. Eu posso ter que esperar a primeira audiência, que às vezes essa primeira audiência depende da sua cidade, do seu estado, mas ela pode acontecer em 1 mês, 2, 3, 6, alguns lugares um pouco mais, 1 ano. E nessa primeira audiência eu também posso fazer um acordo. Então, esses são os prazos possivelmente mais rápidos para acabar um processo trabalhista. Entre 1 mês e talvez 1 ano. Esse é o prazo que eu posso dizer para você mais rápido e geralmente acontece isso com um acordo. Pode acontecer de o processo também acabar rápido quando não tem acordo? Pode. Como assim, Eduardo? Imagine que eu entrei com um processo e a empresa não veio se defender. Ela não apareceu na audiência. Acontece uma coisa chamada revelia. Então o juiz começa a acreditar em tudo que a gente escreveu no processo, sem que a outra parte tenha se defendido. Ele já dá a decisão favorável. Se não houver recurso, começa a fase de cálculo e cobrança. Então é possível que em alguns meses já estejamos na fase de cálculo e cobrança e se a empresa tiver dinheiro, a gente consiga receber. Ou seja, não só com acordo, mas também uma possibilidade do processo é que em menos de 1 ano você esteja recebendo o valor total, nesse cenário que eu descrevi. Só que, gente, esse cenário não é comum, tá bom? As empresas normalmente vêm se defender, as empresas normalmente fazem todos os recursos que podem fazer. E aí, se a empresa se defende, tem audiência, decisão do juiz e recurso e todas as fases do processo, é muito difícil que um processo trabalhista ele acabe antes de 1 ano. Geralmente ele vai levar de 1 ano, 1 ano e meio, até 3 anos, 4. Geralmente, não é uma regra, ok? Lembrando que depende muito da sua cidade e do seu estado. Agora, os processos mais demorados da área trabalhista, sem dúvida nenhuma, são aqueles em que a empresa ela chega à falência. Ou se ela não faz uma falência oficial, ela está realmente falida porque ela não tem mais dinheiro, não tem mais patrimônio, não tem nada. Por quê? Nesse processo a gente muitas vezes ganha o direito, só que na hora de receber, como ela está falida, como ela não tem mais patrimônio, não tem mais bens, tem muitas pessoas que estão cobrando dela.
Você não é o único que tem um processo trabalhista contra ela. Imagina que tenha 100 pessoas e cada uma está cobrando X de valor. Ela só tem dinheiro para pagar 2 pessoas. Então, o dinheiro que ela tiver, ou o patrimônio que ela tiver, vai ser dividido proporcionalmente aí por esses 100. Ou quem chegar primeiro, pode ser que receba tudo. Mas mesmo assim não foi suficiente para pagar todas as pessoas. E aí esse processo continua em aberto, continua se desenvolvendo, até que essa empresa ela tenha patrimônio. Porque mesmo que ela está falida hoje, ou que os sócios estão falidos, pode ser que daqui a 5, 10 anos eles venham a ter um patrimônio. E nisso pode ser cobrado o processo trabalhista também, respeitado uma pequena regrinha, tá? Que tem exceção. Entende? Então, esse é um exemplo em que o processo trabalhista pode levar tranquilamente mais de 10 anos. E esse é o exemplo mais demorado. Assim você já pode entender quanto tempo dura um processo trabalhista em média, do mais rápido ao mais demorado. Agora, como vai ser a condução do seu? A grande resposta é que depende. Depende muito do que vai acontecer durante o processo. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter mais informações úteis, mais clareza sobre esse assunto e com isso você se sinta mais seguro dentro do processo que você já está, ok? Gostou? Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser lembrado sobre os próximos vídeos. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau!